O milionário ficou paralisado ao ouvir a garçonete cantando uma canção no restaurante. A mesma canção que sua amada cantava antes de desaparecer há 10 anos. A noite no Rio de Janeiro estava particularmente quente, mas uma brisa vinda do mar aliviava o calor, carregando consigo o cheiro salgado das ondas que quebravam suavemente na areia de Copacabana. O céu estava limpo, pontilhado de estrelas, e as luzes dos hotéis luxuosos refletiam no asfalto úmido das calçadas. O burburinho das pessoas passeando pelo calçadão misturava-se ao som distante de um saxofone tocado por um músico de rua. Danilo Albuquerque estava sentado à mesa de um restaurante sofisticado, um dos mais requisitados da cidade, com vista privilegiada para o mar. O ambiente era requintado, com lustres dourados, toalhas de linho impecáveis e garçons elegantemente vestidos que circulavam discretamente entre as mesas. Ele girava lentamente a taça de vinho tinto em mãos, observando a bebida escura girar no cristal, enquanto sua mente vagava por lembranças que nunca o abandonaram. A mesa à sua frente estava posta para 2. Mas ele jantava sozinho. O lugar vazio do outro lado simbolizava algo muito maior do que apenas um assento desocupado. Era um lembrete constante da ausência que ele carregava há 10 anos. 10 anos desde que Graziella desapareceu. Ele fechou os olhos por um instante, permitindo-se reviver aquela noite fatídica. Lembrou-se do brilho nos olhos dela enquanto provava um dos doces que seria servido no casamento. Do riso fácil, da felicidade genuína que transbordava em cada gesto. Eles estavam a poucos dias de se casar. E Graziella parecia ansiosa, mas feliz. Até que, de repente, ela sumiu. Nenhuma carta. Nenhuma pista. Apenas um silêncio angustiante que se estendeu por dias, depois meses e, por fim, anos. A polícia investigou o caso e sugeriu diversas teorias. Talvez um acidente, talvez um sequestro, talvez até um caso de abandono voluntário. Mas Danilo nunca aceitou essa última hipótese. Ele conhecia Graziella. Sabia que ela nunca o deixaria daquela forma. Algo terrível tinha acontecido, mas ele jamais conseguiu descobrir o que. Os primeiros anos foram os mais difíceis. Ele procurou em todos os lugares, contratou detetives particulares, revisitou todos os lugares que frequentaram juntos, implorou por respostas que nunca vieram. Com o tempo, as buscas se tornaram mais espaçadas. A esperança foi se dissipando, e tudo o que restou foi uma dor surda e constante. Danilo suspirou, tentando afastar a sensação sufocante de saudade que se acumulava no peito. Levou a taça aos lábios e tomou um gole do vinho, sentindo o calor da bebida descer pela garganta. Estava prestes a chamar o garçom para pedir a conta, quando algo o fez congelar no lugar. Uma melodia começou a ecoar pelo restaurante. O som suave de um piano, tocado delicadamente, foi acompanhado por uma voz feminina que cantava uma canção doce e melancólica. A melodia era familiar. Familiar demais. Danilo sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Sua respiração falhou por um instante, e sua mente precisou de alguns segundos para registrar o que estava acontecendo. Era a mesma música que Graziella costumava cantar para ele. Uma canção que ela cantarolava baixinho enquanto cozinhava, enquanto tomavam café juntos pela manhã, ou quando simplesmente estavam deitados lado a lado. Apreciando a companhia um do outro, o coração dele disparou. Um frio tomou conta de seu estômago, e ele virou a cabeça instintivamente, procurando a origem da voz. E foi então que a viu, uma garçonete, carregando uma bandeja com 2 taças de champanhe. Passava entre as mesas. Ela sorria educadamente para os clientes. Sem prestar atenção ao fato de que estava cantando baixinho, o sangue de Danilo gelou, os traços do rosto dela, o jeito que ela movia os lábios ao cantar, o formato dos olhos, a curva do nariz, o tom exato da pele. Cada detalhe parecia gritar para ele que era Graziella. Não podia ser, mas era. Ele prendeu a respiração. Incapaz de desviar os olhos, sentiu seu peito apertar com força, como se o ar tivesse sido arrancado de seus pulmões. 10 anos. 10 anos de incerteza, de buscas, de noites em claro perguntando o que tinha acontecido com ela. E agora, de repente, ela estava ali, servindo mesas em um restaurante, como se nada tivesse acontecido. A garçonete, Tatiana, segundo o crachá preso ao uniforme,
Terminou de servir a mesa e seguiu para a cozinha. Danilo continuou parado, perplexo, sentindo o mundo ao seu redor girar. Ele precisava de respostas. Seu corpo reagiu antes mesmo que sua mente processasse, jogou o guardanapo sobre a mesa e se levantou de súbito. Seus passos determinados o levando até o bar, chamou um dos garçons. "Quem é aquela moça?" Perguntou, tentando soar casual, mas sua voz saiu tensa. O funcionário olhou na direção da garçonete e depois voltou para Danilo, franzindo o senho. "A Tatiana. Tatiana." O nome soava completamente estranho, como se não pertencesse à mulher que ele conhecia. "Sim. Há quanto tempo ela trabalha aqui?" "Uns 3 anos, acho. Ela veio do interior. Boa moça, mas bem reservada." "Por quê?" Danilo hesitou por um instante. 3 anos. Isso significava que, se fosse realmente Graziella, ela já estava no Rio há algum tempo, mas sem lembrar de nada. "Nada demais", respondeu, tentando disfarçar o turbilhão de emoções. "Só me pareceu familiar." O garçom assentiu e voltou ao trabalho. Danilo ficou parado ali, observando Tatiana de longe, tentando processar a situação. Se era Graziella, por que estava ali, trabalhando como garçonete? Por que nunca voltou para ele? E principalmente, por que não o reconheceu? Seu coração martelava forte no peito. Ele sabia que não conseguiria simplesmente ignorar aquilo. Precisava descobrir quem era aquela mulher. E se suas suspeitas estivessem corretas, então finalmente teria a resposta para o maior mistério de sua vida. Pela primeira vez em uma década, sentiu que estava perto da verdade, e nada o impediria de encontrá-la. Danilo sentia o coração bater forte no peito, cada batida ecoando como um tambor dentro de sua cabeça. Ele não conseguia tirar os olhos daquela mulher, daquela garçonete que carregava um rosto que ele nunca imaginou ver de novo. Por um momento, duvidou de sua própria sanidade. Seria possível? Seus dedos estavam tão tensos que ele nem percebeu que ainda segurava a taça de vinho. Quando finalmente pousou o copo na mesa, sentiu a umidade de suor na palma de sua mão. Não havia como negar. Tatiana era a cara de Graziella. Mas se fosse realmente ela, então por que nunca voltou? Ele a observou, enquanto ela se movia pelo restaurante, equilibrando a bandeja com uma destreza natural. Seu comportamento parecia completamente comum, como se fosse apenas mais uma funcionária fazendo seu trabalho. Mas Danilo notou algo nos olhos dela. Havia algo ali. Uma melancolia, um vazio. Não, isso não fazia sentido. Graziella estava morta. Pelo menos era o que ele havia tentado acreditar por tanto tempo. Mas agora, vendo essa mulher, sua convicção estava ruindo. Tatiana desapareceu pela porta da cozinha, e Danilo sentiu uma urgência dentro de si. Ele precisava falar com ela. Precisava ouvi-la, olhar de perto, sentir se sua intuição estava certa ou se tudo isso era apenas uma alucinação causada por anos de luto e saudade. Respirando fundo, ele se levantou e caminhou até o bar. O garçom que havia falado com ele antes percebeu sua aproximação e arqueou as sobrancelhas. "Algum problema?" "Senhor, nenhum", Danilo respondeu, disfarçando a tensão na voz, se revelasse seu desespero. Isso poderia assustar Tatiana. Ele precisava agir com cautela. "Apenas me diga, quando essa garçonete termina o turno dela." O funcionário olhou para ele com curiosidade, mas não questionou. "Hoje ela fecha o restaurante." "Sai em mais ou menos 1 hora." Danilo assentiu e voltou para sua mesa. Ele ficaria ali, esperaria. Um rosto inquietante, o tempo parecia se arrastar. Ele pediu mais um vinho, mas não conseguiu beber. Seus olhos não desgrudavam da porta da cozinha, esperando que Tatiana saísse novamente. Quando finalmente o fez, sentiu o peito apertar. Agora que estava mais atento, notou detalhes que antes haviam passado despercebidos. O jeito que ela franzia a testa quando se concentrava, a forma como mordia o lábio inferior enquanto anotava pedidos, pequenos trejeitos que eram inconfundíveis, se ele ainda tinha dúvidas. Elas estavam sumindo. Quando o restaurante começou a esvaziar, Danilo percebeu que era hora de agir. Levantou-se e seguiu para a área externa, esperando por ela. A noite estava mais fresca, e o vento vindo do mar bagunçava seu cabelo. Ele cruzou os braços e olhou para o céu estrelado.
tentando organizar seus pensamentos. Ele havia imaginado esse momento tantas vezes, mas nunca assim. Por fim, a porta lateral do restaurante se abriu e Tatiana saiu, segurando a bolsa junto ao corpo. Ela parecia exausta, com olheiras leves marcando sua pele. Assim que virou para a rua, Danilo se aproximou. Tatiana. Ela parou imediatamente. O som da voz dele fez com que seu corpo enrijecesse. E por um segundo, Danilo viu seus dedos apertarem mais forte a alça da bolsa. Lentamente, ela se virou para encará-lo. Seus olhos encontraram os dele. Danilo prendeu a respiração. De perto, a semelhança era ainda mais assombrosa. Tatiana piscou algumas vezes. Claramente surpresa. Me desculpe, eu te conheço. A voz, meu Deus, era a mesma. Danilo sentiu o sangue ferver. Seu coração dizia que sim, que aquela era a Graziella. Mas sua mente lutava contra essa realidade. O que ele faria se fosse verdade? E se ela não se lembrasse de nada, engolindo em seco? Ele tentou soar natural. Não exatamente, ele respondeu. Ainda não queria assustá-la. Só queria te agradecer pela música que cantou. Tatiana relaxou levemente, mas ainda parecia desconfiada. Ah, você gostou? Sim, na verdade, essa música significa muito para mim. Ela sorriu de leve, mas parecia hesitante. Eu canto ela desde sempre. Não sei onde aprendi, mas é uma das poucas músicas que ficaram comigo. Danilo franziu a testa. Ficaram com você? O que quer dizer? Tatiana soltou um pequeno suspiro e ajeitou a bolsa no ombro. Não costumo falar disso, mas eu não lembro muito do meu passado. Danilo sentiu um arrepio subir por sua espinha. Como assim? Ela mordeu o lábio, olhando para ele com hesitação, como se estivesse decidindo se deveria confiar ou não. Eu fui encontrada desmaiada numa estrada há alguns anos. Não lembro de nada antes disso, meu nome, minha família, nada. O estômago de Danilo revirou. Meu Deus, aquilo não podia ser uma coincidência. Cada peça começava a se encaixar, e agora ele tinha ainda mais certeza. Tatiana era Graziella, o início da verdade. A respiração de Danilo ficou pesada. Ele queria dizer algo, revelar que sabia a verdade, mas se conteve. Tatiana não sabia quem era. Ela não lembrava dele, por mais que fosse doloroso. Ele precisava agir com inteligência. Se forçasse a situação, poderia assustá-la e perder a única chance de descobrir o que realmente aconteceu. Então ele apenas sorriu. Que história curiosa. Deve ser difícil viver sem respostas. Tatiana deu de ombros. Eu já me acostumei, mas Danilo não se acostumaria. Jamais. Ele a observou se despedir e atravessar a rua, desaparecendo na escuridão da noite. Mas sua decisão já estava tomada. Não a deixaria escapar novamente. Ele descobriria toda a verdade, nem que tivesse que virar o mundo do avesso. Danilo não conseguiu dormir naquela noite, depois que Tatiana desapareceu na rua. Ele voltou para casa com a mente em chamas. Cada detalhe daquela conversa ficou ecoando em sua cabeça. Ela não lembrava de nada antes de ser encontrada desmaiada. Isso era um absurdo. Uma coincidência dessas não existia. Ela era Graziella. Ele sabia disso. Virou-se na cama mais uma vez, frustrado. O quarto estava escuro, iluminado apenas pelas luzes da cidade que entravam pelas janelas enormes. O apartamento luxuoso em Ipanema sempre lhe pareceu vazio, mas naquela noite parecia mais sufocante do que nunca. Ele se sentou, passou as mãos pelo rosto e pegou o celular no criado mudo. Precisava fazer alguma coisa. Precisava de provas, rapidamente. Abriu seus contatos e ligou para um velho conhecido. Ferraz, disse uma voz rouca do outro lado da linha. Preciso de você. O detetive Carlos Ferraz era um dos melhores do ramo. Já tinha feito investigações para Danilo no passado e nunca falhava em encontrar a verdade. E aí, Danilo? O que aconteceu? Danilo respirou fundo. Preciso que investigue uma mulher chamada Tatiana. Trabalha como garçonete no restaurante da Orla de Copacabana. Quero saber tudo sobre ela. Onde nasceu, onde viveu e, principalmente, quero saber o que aconteceu antes dela ser encontrada sem memória. Houve um breve silêncio do outro lado da linha. Sem memória. Sim,
Ela não lembra de nada antes de ser encontrada desmaiada em uma estrada. Ferraz soltou um suspiro. Isso vai ser interessante. Vou começar agora mesmo. Danilo desligou e jogou o celular na cama. Deitou-se novamente. Olhando para o teto, seu coração estava acelerado. Se Tatiana era mesmo Graziella, ele finalmente estava perto da verdade. Mas e se ela não quisesse lembrar? O passado apagado no dia seguinte, Danilo mal conseguiu se concentrar no trabalho. Passou a manhã em reuniões, mas sua cabeça estava longe. Ele queria uma ligação, uma mensagem, qualquer coisa de Ferraz. E ela veio pouco antes do almoço. Descobri algumas coisas, disse o detetive. Nada concreto ainda, mas já temos um ponto de partida. O que você tem? Tatiana foi encontrada há 8 anos, desmaiada em uma estrada rural, no interior do estado. Ela foi levada para um hospital e depois internada numa clínica psiquiátrica por um tempo. Sem documentos, sem histórico. O mais curioso, nenhum parente a procurou. Danilo apertou o telefone. Isso significa que alguém a tirou de circulação. Exato, e tem mais. Consegui o nome do médico que a atendeu quando foi encontrada. Dr. Mário Nogueira. Vou investigar mais sobre ele. Danilo fechou os olhos e respirou fundo. Ele não conhecia esse nome, mas algo lhe dizia que essa peça do quebra-cabeça era essencial. Continue, ordenou. Quero cada detalhe sobre esse médico. Deixa comigo. Ele desligou e jogou o telefone sobre a mesa. Agora as coisas estavam avançando, mas por enquanto, ele ainda precisava agir com cuidado. Uma proximidade necessária mais tarde naquela noite. Danilo voltou ao restaurante. Dessa vez, escolheu um lugar no balcão, onde poderia observar melhor Tatiana sem parecer suspeito. Ela estava lá, servindo mesas, sorrindo educadamente para os clientes. Mas Danilo via além da superfície. Os olhos dela tinham aquela tristeza sutil, aquele ar de alguém que carrega um peso invisível. Quando ela passou perto dele, ele a chamou. Tatiana. Ela parou e se virou, surpresa. Ah, você de novo. Ele sorriu de leve. Achei que pudesse me ajudar com algo. Ela cruzou os braços, desconfiada. Se for outro elogio à minha música, pode guardar. Já entendi que você gostou. Danilo riu, mas logo ficou sério. Na verdade, queria saber mais sobre você. Tatiana ergueu uma sobrancelha. Por quê? Ele hesitou por um instante, escolhendo as palavras certas. Digamos que eu sou um cara curioso. Você mencionou ontem que não lembra do seu passado. Isso nunca te incomodou? Tatiana ficou em silêncio por um momento. No começo, sim, mas depois, parei de tentar. Danilo franziu a testa. Como assim? Ela deu de ombros. Eu acordei sem memória, sem ninguém me procurando. Se ninguém me queria de volta, então por que eu deveria querer me lembrar? Aquilo atingiu Danilo como um soco no estômago. Ela achava que não tinha ninguém, que não havia ninguém esperando por ela. Ele engoliu em seco. Talvez alguém estivesse te procurando, mas nunca conseguiu te encontrar. Tatiana riu sem humor. Se fosse verdade, essa pessoa teria me encontrado, não acha? Danilo respirou fundo. Ele queria gritar para ela que ele tinha passado anos procurando, que ele nunca desistiu, mas ainda não era a hora. Eu acho que ninguém some sem motivo. Disse apenas. Ela olhou para ele por um longo momento. Depois soltou um pequeno suspiro. Você faz muitas perguntas. Sabia. É um defeito meu. Ela sorriu de leve e balançou a cabeça. Quer mais alguma coisa? Só um café. Tatiana assentiu e foi até o balcão. Enquanto isso, Danilo fechou os olhos por um instante. Ela estava ali, e mesmo sem lembrar, ainda era ela. Agora só faltava provar isso, o começo da verdade mais tarde. Já em casa, Danilo recebeu outra ligação de Ferraz. Tenho novidades sobre o médico. Danilo se endireitou na cadeira. Fale. O Dr. Mário Nogueira tem um histórico bem suspeito, há anos. Esteve envolvido em casos de pacientes que desapareceram de clínicas. Sempre gente sem família, sem documentos. Assim como Tatiana. Danilo sentiu o coração acelerar. Você acha que ele pode ter mantido Tatiana na clínica de propósito? Eu não tenho dúvidas. O sangue de Danilo ferveu. Alguém escondeu Graziella. Alguém a manteve longe por anos. E agora ele ia descobrir quem.
O telefone de Danilo ainda estava em sua mão quando ele se recostou na cadeira. Tentando processar a nova informação, Ferraz não tinha dúvidas. O médico que atendeu Tatiana, ou melhor, Graziella, já havia estado envolvido em casos de pacientes que desapareceram de clínicas. Isso não podia ser coincidência. A raiva crescia dentro dele. Alguém fez isso com Graziella. Alguém a manteve longe por anos. E agora, ela estava ali, diante dele, sem lembrar de nada. Mas por quê? Quem teria interesse em apagá-la do mapa? Danilo respirou fundo, forçando-se a manter a calma. A verdade estava mais perto do que nunca, mas ele precisava agir com inteligência. Não podia assustá-la, e muito menos levantar suspeitas antes da hora. Ele olhou para o relógio. Passava da meia-noite. Mas dormir não era uma opção. Pegou o telefone novamente e ligou para Ferraz. Quero encontrar esse médico o quanto antes. Consegue isso para mim. Já estou no encalço dele, respondeu Ferraz, com sua voz sempre calma. Mas isso pode levar um tempo. Ele tem um histórico discreto. Mudou de cidade algumas vezes. Algo me diz que ele sabia que poderia ser procurado um dia. Danilo fechou os olhos. Tudo isso só aumentava sua certeza de que Graziella não desapareceu por acaso. Encontre-o, o mais rápido possível. Desligou a chamada e ficou ali, olhando para o nada, sua mente rodando em possibilidades. E se Graziella nunca tivesse sido resgatada, e se estivesse até hoje presa em uma daquelas clínicas, mantida longe de tudo e de todos? O pensamento fez seu sangue gelar. Ele não podia perder tempo. No dia seguinte, Danilo voltou ao restaurante de Copacabana. Dessa vez, chegou mais cedo e se sentou em uma mesa discreta. Mas de onde podia observar Tatiana sem ser notado, ele estudou seus gestos, sua expressão, os pequenos trejeitos que confirmavam cada vez mais sua suspeita. Era impossível negar. Era ela, no entanto. Havia algo diferente. A Graziella que ele conhecia era cheia de vida. Determinada, sempre pronta para desafiar o mundo, Tatiana, por outro lado, parecia carregar um peso invisível, um olhar perdido, como se estivesse sempre à margem de sua própria existência. Ele se perguntou se, lá no fundo, mesmo sem lembrar de nada, ela sentia que havia algo errado, enquanto a observava. Notou que não era o único fazendo isso. No canto do restaurante, um homem de terno cinza também olhava para Tatiana com atenção. Ele não parecia um cliente comum. Havia algo na postura dele, na maneira como mantinha o olhar fixo demais nela. Danilo sentiu um desconforto crescer. Quem era aquele sujeito? Decidiu que precisava se aproximar de Tatiana novamente, mas sem parecer insistente. Levantou-se e caminhou casualmente até o bar. Mais um café, senhor? Perguntou o garçom. Sim, respondeu, mas sua atenção estava toda voltada para Tatiana, que pegava alguns pratos na cozinha, quando ela saiu carregando a bandeja. Ele aproveitou para chamá-la. Tatiana. Ela parou e o encarou surpresa. Você de novo. Não queria incomodar, mas preciso perguntar uma coisa. Ela franziu a testa desconfiada. Se for sobre minha memória de novo? Não é só isso. Ele interrompeu, olhou para o lado discretamente e notou que o homem de terno ainda os observava. Baixou o tom de voz. Você já percebeu alguém te observando ultimamente? Tatiana piscou, confusa. Como assim? Aquele homem ali no canto. Ele indicou discretamente. Ele está te observando há um tempo. Ela olhou de relance, mas não demonstrou preocupação. Ele já veio aqui antes. Acho que é só mais um cliente. Danilo não estava convencido. Ele já falou com você. Não, só fica aí, quieto. Danilo sentiu um frio na espinha. Nada daquilo parecia normal. Se ele tentar falar com você, me avise. Tatiana ergueu uma sobrancelha. Por quê? Danilo hesitou. Não podia dizer tudo, não ainda. Só me avise. Ela riu baixinho, sem dar muita importância. Você é sempre assim, assim como. Intenso, ele deu um meio sorriso, mas não respondeu. Ele não estava exagerando. Algo estava errado. Tatiana foi atender outra mesa, e Danilo voltou ao seu lugar. Mas agora ele estava alerta. O homem de terno terminou sua bebida e se levantou. Saiu sem pressa, sem sequer olhar para os lados. Danilo esperou alguns segundos antes de segui-lo. Quando saiu do restaurante, viu o homem andando pela calçada,
misturando-se aos turistas e moradores que passeavam por Copacabana. Se ele estava seguindo Tatiana, para onde iria agora? Danilo o seguiu à distância, tomando cuidado para não ser notado. O homem virou em uma rua mais calma, menos movimentada. Parecia estar indo para um hotel próximo, antes que Danilo pudesse decidir o que fazer. O sujeito parou de repente e se virou, encarando-o. Você precisa tomar cuidado com quem faz perguntas, Sr. Albuquerque. Danilo congelou. Ele sabia seu nome. A adrenalina disparou em suas veias. O homem abriu um pequeno sorriso antes de continuar andando. Danilo ficou parado, processando o que acabara de acontecer. Aquilo não era uma coincidência. O passado de Graziella estava prestes a emergir, e havia gente que não queria que a verdade viesse à tona. Agora ele tinha certeza. Alguém estava tentando esconder Tatiana, e ele estava mais perto do que nunca de descobrir quem. Danilo voltou para casa com a mente em ebulição. O homem misterioso sabia seu nome. Isso significava que não era apenas um curioso qualquer. Ele sabia quem Danilo era. E, provavelmente, sabia que ele estava fazendo perguntas sobre Tatiana. Isso significava que alguém estava prestando atenção nele também. Sentado na poltrona de sua sala de estar, Danilo esfregou o rosto com as mãos, tentando pensar. Sua cobertura em Ipanema sempre lhe pareceu um refúgio, um lugar onde podia respirar sem sentir o peso do mundo sobre seus ombros. Mas naquela noite, as paredes pareciam estreitar-se ao seu redor. Ferraz precisava investigar aquele homem. Precisava descobrir quem ele era, para quem trabalhava e o que sabia. Se havia alguém monitorando Tatiana, significava que ele estava mexendo exatamente onde não devia, antes de dormir. Enviou uma mensagem para o detetive. Preciso que descubra quem é um sujeito que estava me observando hoje. Alto, cabelo grisalho, terno cinza, parecia saber mais do que deveria. Ele recebeu uma resposta minutos depois. Já estou nisso. Danilo largou o celular sobre a mesa de centro e fechou os olhos. A cada peça nova que ele encaixava nesse quebra-cabeça, mais claro ficava que alguém tirou Graziella dele de propósito. E ele não ia parar até descobrir quem. Na noite seguinte, Danilo voltou ao restaurante. Ele sabia que Tatiana saía por volta da meia-noite, então chegou um pouco antes, escolhendo uma mesa mais afastada. Dessa vez, não queria ser notado. Observou-a em silêncio. A forma como ela andava, os pequenos gestos, enquanto servia os clientes. Tudo nela gritava que era Graziella, mas o olhar, aquele olhar perdido, vazio, mostrava que ainda faltava algo. Seus pensamentos foram interrompidos quando notou Tatiana tropeçando. Ela havia acabado de servir uma mesa, e ao dar um passo para trás, esbarrou em outro garçom. A bandeja inclinou, e um copo de vinho virou, manchando sua blusa branca. Tatiana fechou os olhos e suspirou. O gerente, um homem alto e carrancudo, aproximou-se com um olhar impaciente. Tatiana, pelo amor de Deus, quantas vezes eu já disse para ter mais atenção? Ela abriu a boca para responder, mas apenas abaixou a cabeça. Eu limpo isso rapidinho. Ótimo, mas da próxima vez, o prejuízo sai do seu salário. Danilo sentiu o maxilar travar. O tom de voz do gerente, a maneira como ele a tratava, como se ela não passasse de um fardo. Ele odiava ver alguém falar com ela daquele jeito. Tatiana respirou fundo e caminhou para os fundos do restaurante. Provavelmente para limpar a blusa, Danilo levantou-se sem pensar. Atravessou o salão e seguiu na mesma direção. Nos fundos, perto da saída lateral, encontrou Tatiana debruçada sobre uma pia, molhando um pano e tentando remover a mancha da blusa. Ele não devia falar com você daquele jeito. Ela virou-se rapidamente, surpresa. O quê? O gerente. Ele apontou com a cabeça. Você não precisa aceitar isso. Tatiana deu um meio sorriso e voltou a esfregar a blusa. Você tem o hábito de aparecer quando eu menos espero. Danilo cruzou os braços. Talvez. Ela suspirou, desistindo da mancha. Eu já estou acostumada. Ele sempre grita. Mas nunca me mandou embora, no fim das contas ele precisa de funcionários. Danilo a observou por alguns segundos. Você já pensou em trabalhar em outro lugar? Tatiana soltou uma risada baixa. Claro, mas conseguir emprego aqui no Rio não é fácil. Ele inclinou a cabeça. E se eu te oferecesse algo melhor? Ela ergueu as sobrancelhas, desconfiada. Você está me oferecendo um emprego? Sim.
Tatiana o olhou por um longo momento, tentando decifrá-lo. E por que você faria isso? Danilo respirou fundo. Ele sabia que precisava dar uma resposta convincente. Porque acho que você merece mais do que isso. Tatiana cruzou os braços. Você nem me conhece. Talvez eu queira conhecer. Ela desviou o olhar, claramente desconfortável. Danilo, eu agradeço, mas eu não gosto de aceitar favores. Não é um favor, é uma oportunidade. Ela mordeu o lábio inferior. Pensativa por um momento, Danilo sentiu que ela consideraria a oferta. Mas então, ela balançou a cabeça. Eu estou bem aqui. Ele prendeu a respiração. Não podia insistir. Não ainda. Tudo bem, mas se mudar de ideia, me avise. Tatiana sorriu de leve. Eu aviso. Ela voltou para dentro do restaurante. Deixando Danilo parado ali, sentindo um misto de frustração e esperança, ele estava se aproximando. E mais cedo ou mais tarde, Tatiana descobriria a verdade. Quando chegou em casa, encontrou uma mensagem de Ferraz. Tenho um nome para você. O homem do terno cinza se chama Álvaro Matos. Antigo segurança de uma pessoa que você conhece bem. O coração de Danilo disparou. Quem? A resposta veio rápida. Ângela Vasconcelos. Danilo sentiu um arrepio gelado subir por sua espinha. Sua irmã, por um instante. O mundo parou, porque depois de tantos anos, Ângela estaria mandando alguém vigiar Tatiana. A resposta era óbvia, porque ela sabia. Ela sabia que Tatiana não era Tatiana. Ela sabia que Tatiana era Graziella. E se Ângela estava envolvida nisso, significava que o buraco era ainda mais profundo do que Danilo imaginava. Ele fechou os punhos. Agora, ele não tinha mais dúvidas. Tatiana não apenas foi tirada dele, ela foi tirada de propósito. E Danilo ia descobrir por quê. Nem que tivesse que destruir sua própria família para isso. Danilo passou a noite em claro. Ele tentava processar a informação que acabara de receber. Ângela, sua irmã, estava envolvida nisso. O que ela tinha a ver com o desaparecimento de Graziella? Nos últimos anos, a relação entre eles nunca foi das melhores. Mas ele nunca imaginou que ela pudesse estar ligada a algo tão grave. A mente de Danilo fervia com perguntas. Se Ângela sabia que Tatiana era Graziella, então qual era o papel dela nisso tudo? As respostas estavam próximas. E dessa vez, ele não ia descansar até tê-las. Logo pela manhã, pegou o telefone e ligou para Ferraz. Descubra tudo o que puder sobre Ângela e esse segurança, Álvaro Matos. Quero saber onde ele trabalha agora, quais as conexões dele e, principalmente, há quanto tempo está de olho em Tatiana. Já estou no encalço dele, respondeu Ferraz, em seu tom sempre calmo. Mas você sabe que se sua irmã está envolvida, estamos lidando com um problema bem maior do que imaginávamos. Eu sei. Danilo apertou o telefone com força. E é por isso que preciso da verdade. Depois de desligar, ele olhou pela janela do seu apartamento em Ipanema. O sol já brilhava sobre o mar, mas tudo o que ele sentia era uma tempestade se formando dentro de si. Se Ângela realmente esteve por trás do desaparecimento de Graziella, ela pagaria por isso. Mais tarde, Danilo dirigiu até o restaurante. Dessa vez, não foi apenas para observar Tatiana. Ele precisava se aproximar dela de verdade, ganhar sua confiança e, mais do que isso, prepará-la para a verdade que viria à tona. Ele a encontrou ocupada, como sempre, equilibrando pratos e sorrindo educadamente para os clientes, mas dessa vez, Danilo notou algo diferente. Ela estava nervosa, seus gestos estavam menos precisos, seu olhar mais disperso. Quando finalmente conseguiu um momento a sós com ela, aproveitou a oportunidade. Você está bem? Tatiana franziu a testa, surpresa com a pergunta. Como assim? Você parece diferente hoje. Aconteceu alguma coisa? Ela hesitou por um instante, depois desviou o olhar. Só uma sensação estranha, como se alguém estivesse me observando. Danilo sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Como assim? Tatiana suspirou. Ontem, quando saí daqui, tive a impressão de que alguém me seguiu por um tempo. Eu até acelerei o passo, mas quando olhei para trás não vi ninguém. Achei que fosse coisa da minha cabeça. Ele apertou os punhos. Claro que não era coisa da cabeça dela. Álvaro Matos, ou quem quer que estivesse por trás disso, estava vigiando-a de perto. Danilo respirou fundo.
tentando conter sua raiva. Você precisa tomar cuidado. Se notar qualquer coisa estranha, me avise imediatamente. Tatiana o olhou com desconfiança. Por que você se importa tanto? Danilo hesitou. Ele não podia revelar tudo ainda. Eu só não gosto da ideia de alguém te seguindo. Tatiana sorriu, mas não parecia convencida. Você é cheio de mistérios, não é? Danilo forçou um sorriso, mas sua mente estava longe. Se Ângela estava envolvida, as coisas estavam prestes a ficar muito mais perigosas. Horas depois, Ferraz ligou. Consegui informações sobre Álvaro. Ele trabalha para uma empresa de segurança privada, mas há alguns anos foi contratado diretamente por Ângela Vasconcelos para serviços particulares. Danilo cerrou os dentes. Serviços particulares. Exato. E aqui vem o mais interessante. Há registros de viagens dele para o interior do estado na mesma época em que Graziella desapareceu. O sangue de Danilo gelou. Você está me dizendo que ele esteve envolvido nisso desde o começo. Eu não posso afirmar com certeza ainda. Mas o que posso dizer é que sua irmã pagou esse cara por anos. E que ele tem o perfil exato de alguém que faz o trabalho sujo sem questionar. Danilo ficou em silêncio. A confirmação estava ali, bem diante de seus olhos. Ângela sabia o que aconteceu com Graziella. Talvez ela orquestrou tudo. A raiva queimava em seu peito. O que sua própria irmã ganhou ao destruir sua vida. Quero mais provas, disse por fim. Me traga tudo o que puder encontrar sobre Ângela e esse desgraçado. Pode deixar. Danilo desligou, seu coração martelando no peito. Ele pegou as chaves do carro. Precisava ver Ângela. Ao chegar à mansão da família Vasconcelos, foi recebido pela governanta, que o informou que Ângela estava na piscina. Ele atravessou a casa sem esperar permissão e encontrou sua irmã deitada em uma espreguiçadeira, tomando um coquetel e folheando uma revista. Ah, querido irmão, disse ela, sem sequer levantar os olhos. Que surpresa agradável. Danilo cerrou os punhos. Pare com o teatro, Ângela. Você sabe por que estou aqui. Ela finalmente olhou para ele e riu. Nossa, que agressividade, o que eu fiz agora? E você sempre soube onde Graziella estava, não é? Por um segundo, ele viu um lampejo de surpresa nos olhos dela, mas foi passageiro. Logo, Ângela arqueou uma sobrancelha e sorriu de canto. Não sei do que você está falando. Danilo deu um passo à frente, sem paciência para os joguinhos dela. Álvaro Matos. O sorriso de Ângela desapareceu. O que tem ele? Você o contratou durante anos. Ele esteve no interior na época do desaparecimento de Graziella. E agora, por coincidência, ele está seguindo Tatiana. O rosto de Ângela se manteve impassível, mas Danilo viu a tensão em seu maxilar. Que história mais absurda, ela disse, com falsa tranquilidade. Você a escondeu, não foi? Danilo continuou, sua voz carregada de fúria. Você armou tudo. Ângela riu, mas havia algo frio e calculista na risada. Danilo, querido, você está obcecado. Essa mulher que você encontrou não é Graziella. Ele deu um passo ainda mais próximo. E se for? Os olhos de Ângela brilharam, por um breve instante. Apenas um segundo. Ele viu a verdade ali. Ela sabia. Mas ao invés de responder, Ângela apenas sorriu. Se for, o que você vai fazer? Danilo não recuou. Eu vou descobrir a verdade. E quando isso acontecer, você vai pagar por tudo. Ele se virou e saiu, deixando sua irmã sozinha. Mas antes de atravessar a porta, ouviu uma última frase de Ângela. Cuidado, Danilo. Você pode não gostar do que vai encontrar. Ele parou, sentindo um arrepio subir pela espinha. O que diabos aquilo significava? O que mais Ângela estava escondendo? Uma coisa era certa. Ele estava mais perto da verdade do que nunca. E agora, não havia mais volta. Danilo saiu da mansão da família com o coração disparado. A conversa com Ângela confirmou o que ele já suspeitava. Ela sabia da verdade, mas pior do que isso era a forma como ela reagiu. O sorriso frio, o olhar calculista. Ela não estava nem um pouco preocupada. Isso significava apenas uma coisa. Ela tinha certeza de que ele não conseguiria provar nada. Dirigindo pelas ruas do Rio de Janeiro, Danilo tentou organizar seus pensamentos. A cada pista que encontrava, mais perguntas surgiam. Por que Ângela teria interesse no desaparecimento de Graziella?
Qual era o motivo por trás de tudo isso? O celular vibrou no painel do carro. Era Ferraz. Tenho uma novidade para você, disse o detetive. Fale. Consegui marcar um encontro com o DR, Mário Nogueira. Danilo ficou em silêncio por um instante. O médico, o homem que atendeu Tatiana anos atrás. Quando, hoje à noite, Danilo sentiu a adrenalina tomar conta de seu corpo. Era agora. Onde? Em um bar discreto na Lapa. Mas escute bem, Danilo. Esse cara não é alguém que vai abrir o jogo facilmente. Ele tem o rabo preso e não quer confusão. Danilo sorriu de canto. Isso não será um problema. Estou falando sério, insistiu Ferraz. Mas se apertarmos demais, ele pode sumir. Ele não vai sumir, Danilo disse firme. Eu vou garantir isso, como quiser, suspirou Ferraz. Te vejo lá às 9. Danilo desligou e acelerou o carro. A verdade estava prestes a aparecer. Às 9 em ponto, Danilo entrou no bar. O local era pequeno e discreto. Com luzes amareladas e um cheiro forte de cigarro no ar, Ferraz já estava sentado a uma mesa no canto. E ao lado dele, um homem calvo, de terno surrado, olhava nervosamente para os lados. O detetive fez um sinal para Danilo se aproximar. Danilo, este é o DR Mário Nogueira, apresentou Ferraz. O médico limpou a garganta. Desconfortável. Eu não tenho muito tempo. Então vamos direto ao ponto, disse ele, evitando o olhar de Danilo. Mas Danilo não ia deixar que ele fugisse tão fácil. Você atendeu uma mulher há 8 anos. Ela foi encontrada desmaiada em uma estrada rural, sem memória. Quero saber tudo o que aconteceu. O médico coçou a nuca, inquieto. Eu não me lembro de todos os detalhes. Danilo se inclinou para a frente, seu olhar se tornando mais intenso. Eu acho que você se lembra sim, doutor. Mário olhou para Ferraz, como se esperasse alguma intervenção. Mas o detetive apenas cruzou os braços e manteve a expressão neutra. Escute, doutor, continuou Danilo, seu tom ficando mais frio. Eu não sou um homem paciente. Então, se você quiser sair daqui sem problemas, sugiro que comece a falar. O médico passou a língua pelos lábios secos. Olha, eu só fiz o que me mandaram fazer. Danilo estreitou os olhos. E quem te mandou? Doutor, Mário hesitou. Eu não posso. Danilo bateu a mão na mesa, fazendo o homem pular na cadeira. Quem te mandou? O médico olhou ao redor, assustado. Se eu contar, eu estou morto. Você já está morto se não falar, Ferraz murmurou. Doere. Mário respirou fundo e abaixou a cabeça. Tudo bem, eu falo. Danilo manteve os olhos fixos nele, esperando. Há 8 anos, eu fui pago para manter uma paciente sedada por tempo indeterminado. Ele começou, a voz tremendo levemente. Eu recebia instruções diretas para não permitir visitas e para que ela nunca tivesse acesso a informações sobre sua identidade. Danilo sentiu um gosto amargo na boca. Quem te pagava? O médico fechou os olhos. Ângela Vasconcelos. A raiva explodiu dentro de Danilo. Ele já sabia a resposta. Mas ouvir o nome de sua irmã saindo da boca daquele homem foi como um soco no estômago. Por quê? Sua voz saiu baixa, mas carregada de fúria. Doutor Mário balançou a cabeça. Isso eu não sei. Minha única função era garantir que a paciente nunca saísse da clínica. Mas algo deu errado. Danilo estreitou os olhos. O que deu errado? O médico respirou fundo. Um dia, ela simplesmente sumiu. O coração de Danilo disparou. Como assim sumiu? Eu cheguei para o turno da manhã e ela não estava mais no quarto. A porta estava aberta e não havia sinal de arrombamento. Não havia câmeras na clínica para registrar nada. Apenas desapareceu. Danilo tentou processar aquela informação. Então, Graziela conseguiu escapar sozinha. O que aconteceu depois, Doty? Mário limpou a garganta. Eu soube que a encontraram alguns dias depois, desacordada em uma estrada. Mas naquele momento, a ordem que recebi foi simples. Eu precisava desaparecer. Ângela não queria rastros. Danilo sentiu a raiva tomar conta de cada fibra de seu corpo. Sua irmã não apenas destruiu sua vida, mas também tentou apagar Graziela da existência. Ele se levantou, os punhos cerrados. Onde fica essa clínica? Dior. Mário o olhou com receio. Ela não existe mais. Foi fechada pouco tempo depois.
Danilo fechou os olhos por um instante, tentando controlar sua frustração. Eu quero tudo o que você tiver, qualquer documento, qualquer prova. Eu posso tentar encontrar alguma coisa, mas eu já falei tudo o que sei. Danilo o encarou por mais alguns segundos. Depois soltou um suspiro pesado. Se descobrir mais alguma coisa, me avise. O médico assentiu, aliviado por a conversa ter chegado ao fim. Danilo saiu do bar, seguido por Ferraz. O vento da noite bateu em seu rosto, mas não foi suficiente para acalmar sua fúria. Então foi isso, murmurou Ferraz. Danilo cerrou os dentes. Ela destruiu a vida da mulher que eu amava. Ferraz suspirou. O que vai fazer agora? Danilo respirou fundo e olhou para o céu escuro. Vou acabar com Ângela. Ele não tinha mais dúvidas. Sua irmã era uma ameaça. E agora, ela teria que pagar pelo que fez. Danilo dirigia pela Avenida Atlântica com as mãos firmes no volante. Mas sua mente estava a mil. A revelação do DR. Mário confirmou o que ele mais temia. Ângela foi a responsável pelo desaparecimento de Graziella. A raiva crescia dentro dele a cada segundo, como sua própria irmã foi capaz de fazer isso. Por que ela tirou Graziella de sua vida? E mais importante, o que ela ganhou com isso? Ele precisava agir, mas sabia que não podia simplesmente confrontar Ângela agora. Ela era calculista, fria. Se já conseguiu esconder a verdade por uma década, não ia se entregar tão facilmente. Ele precisava de provas concretas. Pegou o celular e ligou para Ferraz. Alguma novidade sobre a clínica onde Graziella foi mantida? Ainda estou vasculhando registros antigos, respondeu o detetive. Mas tem algo que você precisa saber. O quê? Depois que saímos do bar, Doerre. Mário sumiu. Danilo sentiu um arrepio na espinha. Como assim? Eu tentei ligar para ele mais cedo para ver se conseguia mais informações, mas o telefone dele está desligado. Danilo sentiu um aperto no peito. Você acha que ele fugiu? Ferraz suspirou. Ou foi silenciado. O sangue de Danilo gelou. Se alguém sabia que o médico havia falado com eles, então agora ele estava em perigo. E se DR e Mário desapareceu, significava que alguém estava um passo à frente deles. Encontre ele, ordenou Danilo. Se estiver vivo, ele é a nossa melhor chance de incriminar Ângela. Estou trabalhando nisso, mas acho que você deveria se preocupar com outra coisa também. O quê? Tatiana. O coração de Danilo disparou. O que tem ela? Se Ângela percebeu que você está chegando perto da verdade, então Tatiana é a próxima na mira. Danilo apertou o volante. Não vou deixar que nada aconteça com ela. Então é bom agir rápido. Danilo acelerou o carro. Ele precisava encontrar Tatiana antes que fosse tarde demais. Chegou ao restaurante pouco antes da meia-noite. No momento em que os funcionários começavam a sair, ele encostou na calçada e esperou. Logo, Tatiana apareceu na porta, vestindo seu uniforme de trabalho e carregando a bolsa no ombro. Ela estava distraída, olhando o celular, sem perceber que não estava sozinha. Um homem de terno escuro estava parado na esquina oposta, observando-a. Danilo reconheceu imediatamente. Álvaro Matos. Seu peito ficou tenso. Se ele estava ali, significava que Ângela já estava agindo, sem pensar duas vezes. Danilo abriu a porta do carro e desceu. Tatiana. Ela olhou para ele. Surpresa. Danilo, o que você está fazendo aqui? Entra no carro, agora. Ela franziu a testa. O quê? Por quê? Ele segurou seu braço com firmeza, mas sem agressividade. Eu explico depois. Apenas confie em mim. Tatiana hesitou, mas algo no olhar dele a fez obedecer. Sem discutir mais, entrou no carro e fechou a porta. Danilo olhou rapidamente para a esquina. Álvaro ainda estava lá, observando a cena. Mas quando percebeu que havia sido notado, deu um passo para trás e desapareceu na multidão. Danilo entrou no carro e saiu dali o mais rápido possível. Ok, agora você pode me dizer o que diabos está acontecendo. Tatiana cruzou os braços. Olhando para ele com uma mistura de confusão e irritação, Danilo respirou fundo. Você estava sendo observada. Ela piscou, surpresa. O quê? Aquele homem de terno escuro. Ele já esteve no restaurante antes e agora estava ali, esperando você sair. Tatiana engoliu em seco. Quem é ele? Danilo hesitou por um instante.
Ele sabia que não poderia esconder a verdade dela por muito mais tempo. Um segurança contratado por alguém que não quer que você descubra seu passado. O rosto dela se contraiu em confusão. Meu passado? O que você quer dizer com isso? Danilo manteve os olhos na estrada. Tatiana, você nunca pensou que talvez tenha algo em seu passado que alguém quer manter escondido? Ela ficou em silêncio por um momento, como se estivesse processando a pergunta. Eu sempre achei estranho que ninguém nunca me procurou, ela admitiu. Mas isso significa que eu era importante para alguém. Danilo olhou rapidamente para ela. Você não tem ideia. Tatiana ficou tensa. Danilo, por favor, me diga a verdade. O que está acontecendo? Ele respirou fundo. Aquele era o momento. Eu sei quem você é, Tatiana. Ela piscou, confusa. Como assim? Seu nome verdadeiro não é Tatiana. É Graziela Costa. O carro ficou em um silêncio absoluto. Tatiana franziu a testa, claramente tentando entender o que acabara de ouvir. Isso não faz sentido. Faz sim. Você desapareceu há 10 anos. Foi levada de propósito, mantida em uma clínica, impedida de lembrar quem realmente era. Tatiana balançou a cabeça, como se aquilo fosse absurdo demais para ser verdade. Isso é loucura. Não é. Eu procurei por você todos esses anos. Eu nunca parei, e agora que te encontrei, alguém está tentando impedir que você descubra a verdade? Tatiana respirava rápido. Era informação demais para processar. Você está dizendo que minha vida inteira é uma mentira? Danilo parou o carro em um semáforo e a olhou nos olhos. Eu estou dizendo que alguém roubou sua vida de você. Ela cobriu a boca com as mãos, tentando conter o turbilhão de emoções que a tomava. Eu não sei o que pensar. Danilo segurou sua mão. Você não precisa entender tudo agora, mas eu prometo que vamos descobrir a verdade juntos. Tatiana o olhou, assustada, mas algo em sua expressão dizia que, no fundo, ela queria acreditar nele. O sinal abriu, e Danilo voltou a dirigir. Ele sabia que Tatiana precisava de tempo para absorver tudo, mas também sabia que tempo era algo que eles não tinham. Se Ângela já estava agindo, então isso significava que o perigo só estava começando. E agora, ele teria que protegê-la a qualquer custo. O silêncio dentro do carro era sufocante. Tatiana mantinha os olhos fixos na estrada à frente, mas Danilo sabia que sua mente estava em um turbilhão. Ele tinha acabado de destruir a vida que ela conhecia, de lançar uma bomba que mudava tudo. Você quer que eu acredite que sou outra pessoa? Ela disse. Finalmente quebrando o silêncio, sua voz saiu hesitante, como se estivesse pisando em território desconhecido. Você é outra pessoa. Danilo corrigiu. Ela soltou uma risada nervosa. Isso não faz sentido. Eu não tenho nenhuma lembrança dessa vida que você está falando. Eu sou Tatiana, sempre fui. Danilo respirou fundo. Ele sabia que não seria fácil. Você não tem memórias porque elas foram tiradas de você. Você foi mantida sedada por anos. Eles apagaram sua identidade. Tatiana cruzou os braços, claramente desconfortável. Quem faria algo assim? Danilo apertou o volante. Ângela. Ela piscou. Confusa. Sua irmã. Ele assentiu. Ela tinha um motivo para querer que você desaparecesse. Tatiana balançou a cabeça, incrédula. Isso é loucura? Por que alguém faria isso comigo? Danilo a olhou de relance. Essa é a pergunta que eu ainda não tenho uma resposta. O carro continuou em silêncio por mais alguns instantes. Danilo não queria pressioná-la demais, mas sabia que precisava convencê-la de alguma forma. Me diz uma coisa. Ele começou, mantendo um tom calmo. Você nunca sentiu que algo estava faltando? Tatiana mordeu o lábio inferior, claramente lutando contra a pergunta. Às vezes eu tenho sonhos estranhos. Ela admitiu. Hesitante, Danilo sentiu o coração acelerar. Que tipo de sonhos? Ela olhou pela janela, evitando seu olhar. São fragmentos. Pequenas cenas que não fazem sentido. Eu vejo um anel de noivado. Ouço risadas. Sinto um perfume que não sei de onde vem. Mas quando tento me lembrar demais, tudo desaparece. Danilo prendeu a respiração. Ela estava começando a se conectar com o passado. E nunca se perguntou o que esses sonhos significam. Tatiana suspirou. Sempre achei que fosse coisa da minha cabeça. Memórias inventadas. Danilo apertou os lábios. E se não forem? Ela não respondeu.
quando finalmente chegaram ao prédio de Danilo. Ele estacionou e virou-se para ela. Eu tenho algo para te mostrar. Tatiana o encarou com desconfiança. O quê? Provas? Ela hesitou por um momento antes de assentir. Subiram juntos para o apartamento. Danilo a levou até a sala e foi direto até um cofre embutido na parede. Digitou a senha e, de dentro dele, retirou um pequeno envelope. Tatiana observou em silêncio enquanto ele colocava o envelope sobre a mesa de centro. O que é isso? Perguntou. Fotos suas, antes do seu desaparecimento? Ela piscou, surpresa. Fotos. Sim, e tem mais. Danilo retirou um pequeno estojo de veludo do bolso. Quando abriu, um anel de noivado brilhou sob a luz suave do apartamento. Tatiana ficou imóvel. Esse é o anel do meu sonho. Ela sussurrou, sua voz embargada. Danilo sentiu o coração disparar. Sim, esse anel era seu. Ela olhou para o anel, como se estivesse tentando decifrar algo dentro de si. Isso não pode ser real. E Tatiana, Danilo disse, sua voz mais suave agora. Você está começando a lembrar, não está? Ela fechou os olhos, levando uma das mãos à cabeça. Eu não sei. É como se algo estivesse tentando surgir, mas ao mesmo tempo escapando. Danilo sentou-se ao lado dela no sofá. Eu sei que é difícil, mas você precisa confiar em mim. Tatiana olhou para ele. Pela primeira vez, seu olhar não estava apenas cheio de desconfiança, mas também de medo. E se eu não gostar do que vou lembrar? Danilo engoliu em seco. Eu estarei ao seu lado. Ela desviou o olhar para o anel mais uma vez. Ficou ali, em silêncio. Por longos segundos. Eu quero ver as fotos. Danilo pegou o envelope e o abriu, retirou algumas fotografias e colocou-as sobre a mesa. Tatiana arregalou os olhos ao ver uma mulher que parecia exatamente com ela, sorrindo ao lado de Danilo, usando o mesmo anel que agora estava em suas mãos. Meu Deus! Ela levou a mão à boca. Tremendo. Sou eu. Danilo assentiu. Sim, ela pegou uma das fotos, segurando-a como se fosse um pedaço de si mesma que nunca soube que existia. Eu estava feliz. Sussurrou. Você estava. Tatiana olhou para ele. E então, o que aconteceu comigo? Danilo respirou fundo. Você foi sequestrada. Ela fechou os olhos, absorvendo a informação. E agora, essa mulher, essa Ângela, quer que eu continue sem saber a verdade. Sim, Tatiana abriu os olhos. Dessa vez, algo neles havia mudado. Então eu quero descobrir tudo. Danilo sentiu um alívio percorrer seu corpo. Você tem certeza? Ela assentiu. Determinada. Eu não posso viver no escuro para sempre. Se alguém roubou minha vida, eu quero saber por quê. Danilo pegou sua mão. Eu prometo que vamos descobrir tudo juntos. Tatiana ainda estava assustada, mas agora havia algo diferente nela. Determinação. Ela olhou novamente para o anel e, lentamente, o deslizou para o dedo anelar da mão esquerda. O encaixe foi perfeito. Tatiana ofegou baixinho, e algo dentro dela pareceu se encaixar também. Eu já usei isso antes. Sussurrou. Danilo sentiu o coração acelerar. Sim. Ela fechou os olhos por um momento quando os abriu. Sua expressão era diferente. O que fazemos agora? Danilo apertou os punhos. Agora vamos derrubar quem te fez isso. Tatiana respirou fundo e assentiu. E pela primeira vez, ela estava pronta para enfrentar a verdade. Tatiana ainda segurava a foto em suas mãos, os dedos tremendo levemente. O peso daquela descoberta era quase esmagador. Por anos, ela viveu uma vida que acreditava ser sua, sem nunca imaginar que, na verdade, tudo havia sido um grande teatro forçado por alguém que tentou apagar sua existência. O silêncio no apartamento era profundo. Danilo observava cada mínima reação dela, vendo sua mente lutar contra as novas informações. Ela olhava para a foto, depois para o anel em seu dedo, e de volta para Danilo, como se tentasse conectar as peças de um quebra-cabeça invisível. Eu ainda não consigo entender, Tatiana murmurou, a voz embargada. Como alguém pode simplesmente roubar a vida de outra pessoa? Danilo apertou os lábios. Eu também me pergunto isso todos os dias. Ela suspirou, fechando os olhos por um momento. Eu não posso continuar no escuro. Eu preciso saber tudo. Danilo assentiu.
Então temos que agir rápido. Ângela sabe que eu estou perto da verdade, e isso a torna ainda mais perigosa. Tatiana engoliu em seco. Você acha que ela pode tentar me machucar? Danilo segurou sua mão, sentindo o leve tremor nela. Não vou deixar que nada aconteça com você. Tatiana olhou para ele e, pela primeira vez, seu olhar não tinha apenas confusão, mas também confiança. O que fazemos agora? Danilo respirou fundo. Precisamos de mais provas. Algo que nos leve direto a Ângela e a ligue ao seu desaparecimento? Tatiana franziu o senho. Mas como? Se tudo foi apagado, como vamos encontrar algo que prove o que aconteceu? Danilo pensou por um instante, depois pegou o celular e ligou para Ferraz. Conseguiu alguma novidade sobre DR, Mário? Nada ainda. O cara sumiu do mapa. Danilo cerrou os dentes. Isso não é bom. Se ele desapareceu, significa que alguém quer garantir que ele nunca mais fale. Ferraz suspirou. Eu sei, mas tenho uma outra pista para você. Qual? A clínica onde Tatiana foi mantida fechou há alguns anos, mas descobri que um dos antigos enfermeiros ainda mora na cidade. Danilo sentiu a adrenalina subir. Nome: Marcos Lessa. Ele trabalhou na clínica por anos, inclusive na época em que Tatiana estava lá. Se alguém souber de algo, é ele. Danilo trocou um olhar rápido com Tatiana antes de responder. Me manda o endereço. Minutos depois, Ferraz enviou os detalhes. Marcos Lessa morava em um bairro afastado do centro, longe do luxo e do glamour da cidade. Tatiana respirou fundo, tentando se preparar mentalmente. Se ele sabe de algo, vamos descobrir. Danilo assentiu. E quanto antes, melhor. O bairro onde Marcos morava era humilde, com casas simples e ruas pouco iluminadas. O endereço os levou até uma casa pequena, com paredes descascadas e um portão de ferro enferrujado. Danilo saiu do carro primeiro, olhando ao redor. Nenhum movimento suspeito. Tatiana hesitou antes de abrir a porta. Mas, ao ver Danilo estender a mão para ela, respirou fundo e saiu. Ele tocou a campainha. Nenhuma resposta. Bateu na porta. Silêncio. Você acha que ele está em casa? Tatiana perguntou, olhando ao redor. Danilo estava prestes a responder quando a porta se abriu. Uma fresta. Um homem de meia idade, com olhos fundos e aparência cansada, espiou por trás da corrente de segurança. Quem são vocês? Danilo deu um passo à frente. Meu nome é Danilo Albuquerque. Este é um assunto importante. Precisamos falar com você sobre a clínica onde trabalhou. Os olhos do homem se estreitaram imediatamente. Eu não sei de nada. Tatiana deu um passo à frente antes que Danilo pudesse falar. Por favor. Meu nome era Graziela Costa. Eu acho que fui uma das pacientes dessa clínica. Eu preciso da verdade. O rosto de Marcos Lessa empalideceu. Ele olhou para os dois e depois para os lados, como se tivesse medo de ser visto. Por fim, tirou a corrente da porta e abriu espaço para que entrassem. A sala da casa era simples, com móveis velhos e poucos enfeites. Marcos sentou-se em uma poltrona nervoso. Se vocês vieram até aqui, significa que sabem mais do que deviam, disse ele, cruzando os braços. Danilo não hesitou. Sabemos que Tatiana, ou melhor, Graziela, foi mantida na clínica contra sua vontade. E sabemos que alguém pagou para que isso acontecesse. Marcos suspirou, passando a mão pelo rosto. Sim. É verdade. Ela chegou lá sem documentos, sem nada. Disseram que era um caso grave de amnésia e que precisava de cuidados especiais. Mas eu sabia que tinha algo errado. Tatiana arregalou os olhos. Por quê? Marcos a olhou diretamente. Porque você não agia como uma paciente comum. Tatiana segurou o braço do sofá, sentindo o estômago revirar. Como assim? Você não tinha crises, não tinha sinais de transtornos psiquiátricos. Você era apenas uma mulher perdida, mas toda vez que perguntava de onde veio, de quem era sua família, eles te dopavam. Tatiana sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Meu Deus, quem era o responsável por isso? Danilo perguntou, sua voz carregada de tensão. Marcos hesitou antes de responder. Os pagamentos vinham de uma conta particular, mas eu nunca soube de quem era. Tudo era feito discretamente, sem rastros. Mas o quê? Tatiana pressionou.
Marcos respirou fundo. Eu me lembro de um nome que ouvi uma vez. O nome da mulher que supervisionava tudo. Danilo sentiu o coração acelerar. Diga. O enfermeiro olhou diretamente para Tatiana, seus olhos cheios de culpa. Ângela Vasconcelos. Tatiana ficou pálida. Ela sentiu seu mundo desmoronar naquele instante. Danilo fechou os olhos, segurando a fúria que crescia dentro dele. Agora não havia mais dúvidas. Tatiana ficou em silêncio por longos segundos, antes de levantar o olhar, quando falou. Sua voz estava diferente, mais firme. Se essa mulher fez isso comigo, eu quero vê-la pagar. Danilo segurou sua mão, sentindo o tremor nela. Nós vamos derrubá-la, Tatiana, juntos. E naquele momento não havia mais volta. Tatiana sentia o sangue pulsar em seus ouvidos. O nome de Ângela Vasconcelos soava como uma sentença de morte. Durante anos, ela viveu sem memórias, sem identidade. Agora, sabia exatamente quem era a responsável por isso. Ela apertou os punhos, tentando controlar a fúria e o medo que se misturavam dentro dela. O nome daquela mulher parecia ecoar em sua mente, junto com flashes desconexos de memórias que não faziam sentido. Ela fez isso comigo, Tatiana murmurou, a voz carregada de emoção. Marcos Lessa, o enfermeiro que finalmente confirmara a verdade, a sentiu visivelmente desconfortável. Sim, Ângela era a única pessoa com influência suficiente para manter tudo em sigilo. Ela fazia visitas discretas à clínica, sempre à noite. Nunca falava com os funcionários, apenas com o DR. Mário. Danilo cruzou os braços, os olhos frios, quase perigosos. Você a viu pessoalmente? Marcos fez que sim, 2 vezes, mas me lembro bem do rosto dela. Era fria, impenetrável, não parecia uma pessoa que aceita ser contrariada. Tatiana sentiu um calafrio percorrer sua espinha. E o que ela fazia nessas visitas? Marcos hesitou antes de responder. Apenas confirmava que você ainda estava lá. Era como se estivesse esperando alguma coisa antes de... Ele fez uma pausa, escolhendo as palavras. Antes de decidir seu destino, Tatiana arregalou os olhos. Meu destino. O que isso significa? Marcos desviou o olhar, como se tivesse medo da própria resposta. Eu não sei. Só sei que depois da segunda visita, algo mudou. O DR, Mário parecia tenso, como se estivesse esperando novas ordens. Foi pouco tempo depois que você desapareceu. Tatiana passou as mãos pelo rosto, tentando processar aquilo tudo. Então, eu escapei sozinha. Parece que sim, mas o que me assusta é que ninguém foi atrás de você depois disso. Danilo trocou um olhar com Tatiana antes de voltar-se para Marcos. Talvez tenham tentado, mas de uma forma que não deixasse rastros. Tatiana sentiu um arrepio. O que você quer dizer? Danilo suspirou. Eles apagaram sua identidade, esconderam sua existência. Mas se Ângela manteve isso em segredo por tanto tempo, significa que, de alguma forma, sua fuga não estava nos planos dela. Tatiana cerrou os punhos. Isso significa que, se eu for atrás dela agora, vou forçá-la a mostrar suas cartas. Danilo assentiu lentamente. Sim, mas isso tem que ser feito com inteligência. Se ela perceber que você sabe demais, pode tentar te calar de vez? Tatiana se endireitou no sofá, seus olhos brilhando com uma fúria determinada. Então vamos jogar o jogo dela. Danilo a encarou por um momento, intrigado. O que está pensando? Tatiana respirou fundo. Se eu sou a peça que ela quer manter fora do tabuleiro, então vou fazer exatamente o oposto. Vou me aproximar dela. Marcos arregalou os olhos, demonstrando pânico genuíno. Você está louca. Se Ângela descobrir que você sabe da verdade, ela pode acabar com você. Tatiana olhou diretamente para Danilo. Não se ela não souber que eu sei. Danilo ficou em silêncio por alguns segundos. Depois, lentamente, um sorriso de canto surgiu em seus lábios. Você quer jogar no campo dela? Exatamente. Se eu for até ela como Tatiana, a garçonete, uma mulher sem memórias, sem ameaças, ela não terá motivos para me eliminar. Danilo inclinou a cabeça, analisando a ideia. Isso pode funcionar, mas precisa ser feito com cuidado. Tatiana assentiu. Se eu conseguir me infiltrar e ganhar a confiança dela,
Posso encontrar provas do que ela fez comigo, e com isso destruir essa mulher? O silêncio na sala foi quebrado pelo som do celular de Danilo vibrando sobre a mesa. Ele pegou o aparelho e viu uma mensagem de Ferraz. Álvaro Matos está em movimento. Parece que ele recebeu ordens novas. Danilo sentiu o corpo inteiro enrijecer. Eles estão agindo! Tatiana arregalou os olhos. Isso significa que ela já sabe que estamos atrás dela. Danilo cerrou os dentes. Ou significa que está planejando o próximo passo. Ele respirou fundo e olhou nos olhos de Tatiana. Se vamos fazer isso, temos que agir agora. Tatiana assentiu. Eu estou pronta. Marcos suspirou, balançando a cabeça. Vocês estão brincando com fogo. Tatiana se levantou. Então é melhor que eu aprenda a controlar as chamas. Danilo sorriu, orgulhoso da determinação dela. Vamos colocar esse plano em ação. Como vamos fazer isso? Tatiana perguntou. Danilo pensou por um instante antes de responder. Vamos até um evento onde Ângela esteja presente. Você vai aparecer como se nada tivesse acontecido, como se não tivesse nenhuma lembrança. Vai se apresentar como Tatiana, a garçonete, e encontrar um jeito de se aproximar dela. Tatiana respirou fundo. E se ela desconfiar? Danilo sorriu de canto. Você já enganou a morte, Tatiana. Enganar Ângela vai ser fácil. Ela segurou sua respiração, sentindo a adrenalina tomar conta do seu corpo. O jogo estava prestes a começar. E dessa vez, ela não ia mais ser a peça descartável. Tatiana encarava seu reflexo no espelho do apartamento de Danilo. Ela precisava parecer convincente. O plano era arriscado, talvez até insano, mas era a única maneira de se aproximar de Ângela sem que ela desconfiasse. Se Ângela acreditava que Tatiana não tinha memórias, então era assim que ela deveria se comportar. Ela inspirou fundo, ajeitando o cabelo e tentando ignorar a ansiedade que subia por sua espinha. Danilo entrou no quarto e a observou por um momento antes de se encostar no batente da porta. Você está bem? Tatiana soltou o ar lentamente. Não sei. Estou prestes a encarar a mulher que destruiu minha vida e fingir que não sei de nada. Então, digamos que estou lidando com isso. Danilo se aproximou, pousando uma das mãos sobre o ombro dela. Você não precisa fazer isso. Se não se sentir pronta, podemos encontrar outra maneira. Tatiana balançou a cabeça. Não, eu preciso fazer isso. Ela olhou diretamente nos olhos dele, a determinação brilhando em seu olhar. Se eu quero minha vida de volta, preciso enfrentar essa mulher. Danilo assentiu. Então vamos fazer isso direito. Ele estendeu um convite dourado para Tatiana. Este é o evento onde Ângela estará hoje à noite. É um jantar beneficente promovido pela fundação dela. A imprensa vai estar presente. Muitos empresários. E mais importante, ela não vai suspeitar de nada se você aparecer como uma garçonete que busca uma nova oportunidade. Tatiana pegou o convite e o examinou. Como eu vou entrar? Eu já cuidei disso. Danilo explicou. Você foi contratada como parte do staff do evento. Consegui um uniforme para você e um crachá. Tatiana ergueu as sobrancelhas. Você pensou em tudo, hein? Danilo sorriu de lado. Eu aprendi a sempre estar um passo à frente. Tatiana olhou novamente para o espelho, respirou fundo e assentiu. Então está decidido. Hoje à noite, eu encaro o diabo de frente. O salão do hotel onde o evento acontecia era luxuoso. Lustres de cristal pendiam do teto, refletindo a luz sobre as taças e pratarias impecáveis. Homens engravatados e mulheres em vestidos de alta costura conversavam em grupos, taças de champanhe nas mãos. Tatiana caminhava pelo salão carregando uma bandeja com bebidas. Ela mantinha a expressão neutra. Mas por dentro, seus nervos estavam à flor da pele. A qualquer momento, encontraria Ângela cara a cara. Ela olhava discretamente ao redor, tentando identificar Danilo entre os convidados. Ele estava ali, disfarçado entre os empresários, pronto para agir caso algo saísse do controle. Então, ela viu. Ângela Vasconcelos. A mulher estava impecável em um vestido vermelho elegante, cercada por outros magnatas e personalidades influentes. Sorria como se fosse a rainha do evento. Tatiana sentiu o estômago se revirar. Essa mulher destruiu minha vida, mas ela não podia demonstrar nada. Respirou fundo, ajeitou a bandeja e caminhou em direção ao grupo. Quando chegou perto,
Uma das mulheres do grupo acenou para ela. Querida, traga-me uma taça de champanhe. Tatiana manteve a compostura e sorriu educadamente. Claro, senhora. Ela serviu a taça. E, ao erguer o olhar, encontrou os olhos de Ângela pela primeira vez. O tempo parou. Tatiana prendeu a respiração. Era um rosto familiar. Por mais que sua mente não reconhecesse por completo, seu coração sabia. Aquela mulher fazia parte do seu passado. Ângela a olhou por um breve momento, seus olhos estreitando-se levemente. Você é nova por aqui. A voz dela era firme, autoritária. Tatiana sentiu um arrepio na espinha. Sim, senhora. Ela respondeu mantendo um tom humilde. Comecei hoje. O olhar de Ângela permaneceu fixo nela por mais tempo do que deveria. Tatiana se esforçou para não desviar, fingindo naturalidade, por um momento. Ângela pareceu desconfiada. Então, um sorriso surgiu nos lábios da mulher. Muito bem. Gosto de rostos novos. Tatiana assentiu rapidamente e se afastou, sentindo as pernas trêmulas. Ela percebeu algo. Talvez tenha sido um simples déjà vu para Ângela. Ou talvez ela tenha sentido que Tatiana não era uma simples garçonete, mas o mais importante era que não havia corrido dali. Ela precisava seguir o plano. Caminhou até o bar e colocou a bandeja sobre o balcão, respirando fundo. Danilo se aproximou discretamente e pegou um copo de uísque, fingindo ser apenas mais um convidado qualquer. Como foi? Ele perguntou, sem olhar diretamente para ela. Ela percebeu algo, não sei o quê, mas me analisou como se tentasse lembrar de onde me conhece. Danilo apertou os lábios. Isso pode ser bom, se ela tiver dúvidas. Pode querer te testar. Tatiana assentiu. E eu vou estar pronta para isso. Danilo colocou o copo no balcão e virou-se para encará-la. Você tem certeza que quer continuar? Se Ângela desconfiar que você sabe da verdade, isso pode se tornar perigoso. Tatiana encontrou o olhar dele. E pela primeira vez, desde que começou essa loucura, sentiu-se realmente forte. Danilo, eu passei anos sem saber quem eu sou, sem saber minha história, sem ter uma vida de verdade. Se eu parar agora... Essa mulher continua vencendo. Ele observou a convicção no olhar dela e sorriu de lado. Então vamos fazer ela perder. Tatiana respirou fundo e voltou ao salão, determinada. Agora, o jogo realmente tinha começado, e ela estava pronta para vencer. O salão do hotel estava repleto de convidados ilustres. Empresários e políticos circulando entre conversas e brindes. O tilintar de taças e o som ambiente da orquestra criavam uma atmosfera de sofisticação que fazia Tatiana se sentir fora de lugar, mas ela não podia demonstrar isso. Com a bandeja em mãos, ela se movimentava com precisão, servindo champanhe e observando Ângela Vasconcelos. A mulher estava cercada por um grupo seleto de empresários, rindo e gesticulando com uma naturalidade impressionante. Para quem não a conhecia, Ângela parecia uma mulher brilhante, carismática. Mas Tatiana sabia a verdade. Ela era um monstro disfarçado de dama da alta sociedade. Tatiana manteve sua expressão serena, enquanto se aproximava discretamente do grupo. Sabia que precisava ser cautelosa. O menor deslize poderia estragar tudo. Quando um dos convidados ergueu a mão chamando um garçom, Tatiana se adiantou e serviu uma taça de champanhe. E então, aconteceu. Os olhos de Ângela caíram sobre ela. Tatiana sentiu o corpo inteiro gelar, mas forçou-se a manter a calma. Fingir, esse era o jogo. A mulher inclinou levemente a cabeça, analisando-a com curiosidade. Você é nova por aqui? Perguntou, sua voz cortante, mas sem hostilidade aparente. Tatiana sorriu educadamente, como se não tivesse ideia de quem estava diante dela. Sim, senhora. Comecei hoje. Ângela franziu o senho, como se estivesse tentando lembrar-se de algo. Tatiana. Certo. Tatiana congelou. Sim, senhora. Um pequeno sorriso surgiu nos lábios de Ângela. Que interessante. Você tem um rosto tão familiar. O coração de Tatiana disparou. Ela percebeu, mas ela não podia hesitar. Tatiana riu educadamente, fingindo estar lisonjeada. Acho pouco provável, senhora. Trabalhei a maior parte da minha vida em restaurantes pequenos. Este é meu primeiro evento grande. Ângela manteve o olhar fixo nela, como se tentasse decifrá-la.
Talvez seja apenas minha imaginação. A mulher pegou uma taça da bandeja de Tatiana e deu um gole lento, seus olhos ainda observando-a com atenção. Então, algo inesperado aconteceu. Me diga, Tatiana, você tem ambição? A pergunta pegou Tatiana desprevenida. Como assim, senhora? Ângela cruzou os braços, inclinando-se levemente para a frente. Eu sempre observo as pessoas. Sei identificar quem está conformado com a própria vida e quem tem fome por algo maior. Você me parece do segundo tipo. Tatiana sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Aquela mulher estava testando-a. Ela não podia vacilar. Tatiana sorriu levemente, fingindo humildade. Acho que só quero estabilidade. Os olhos de Ângela brilharam de leve. Isso é o que todos dizem no início. Ela então desviou o olhar para um dos convidados, que a chamou para uma conversa. Mas antes de se afastar, lançou um último olhar para Tatiana. Vejo você por aí, e então desapareceu entre os empresários. Tatiana respirou fundo, tentando conter a adrenalina que corria por suas veias. Ela percebeu algo. Talvez tenha sido um simples déjà-vu para Ângela. Ou talvez tenha sentido que Tatiana não era apenas uma garçonete qualquer, mas o mais importante era que ela não havia recuado. Ela havia mordido a isca. Tatiana seguiu até o bar para se recompor. Suas mãos tremiam levemente enquanto fingia organizar as taças vazias. Ainda sentia o olhar de Ângela sobre ela. Isso é bom. Ela precisava despertar a curiosidade da mulher, fazer com que quisesse saber mais sobre Tatiana. Danilo se aproximou do balcão, pegando um copo de uísque e fingindo ser apenas mais um convidado qualquer. Como foi? Ele perguntou em um tom casual, sem olhar diretamente para ela. Tatiana ajeitou a bandeja sobre o balcão antes de responder. Ela notou algo. Disse que meu rosto era familiar. Danilo cerrou os dentes. Isso pode ser perigoso. Tatiana balançou a cabeça. Ou pode ser exatamente o que queremos. Ela girou uma taça vazia nos dedos, pensativa. Ângela gosta de estar no controle. Se algo a incomoda, ela não ignora, ela investiga. Danilo assentiu lentamente. Então, se ela acha que já te viu antes, vai querer descobrir quem você é. Tatiana confirmou com um olhar determinado. E quando ela me investigar, não vai encontrar nada. Apenas uma garçonete qualquer. Danilo sorriu de lado, admirado com a frieza dela. Você está jogando bem? Tatiana manteve os olhos no salão, observando Ângela conversar com um grupo de investidores. Agora só preciso que ela dê o próximo passo. O evento seguiu sem grandes incidentes, mas Tatiana sentia que havia plantado uma semente na mente de Ângela. Ela percebeu que a mulher a observava de tempos em tempos, como se estivesse tentando lembrar de onde a conhecia. Isso era exatamente o que Tatiana queria. No final da noite, quando os convidados começaram a sair, um dos organizadores se aproximou dela. Tatiana. Ela se virou. Sim, o homem entregou-lhe um pequeno cartão branco. A senhora Vasconcelos pediu para te entregar isso. Tatiana pegou o cartão e sentiu o estômago revirar ao ler o que estava escrito. Te vejo amanhã. Temos muito o que conversar. A ver. Ela sentiu um arrepio subir por sua espinha. Era isso. O primeiro passo estava dado. Tatiana guardou o cartão no bolso e ergueu os olhos para Danilo, que a observava do outro lado do salão. Ela assentiu discretamente. Danilo apertou os lábios, claramente preocupado, mas confiando no plano. O jogo havia começado e Tatiana estava pronta para vencê-lo. Tatiana segurava o pequeno cartão branco entre os dedos, sentindo o peso daquelas palavras. Ângela Vasconcelos queria vê-la. Ela sabia que aquele convite não era casual. Ângela queria respostas, mas Tatiana também queria, e sabia que não poderia recuar agora. Ela respirou fundo e guardou o cartão no bolso. Quando ergueu os olhos, encontrou Danilo do outro lado do salão, observando-a com atenção. Seus olhares se cruzaram, e sem palavras, ele entendeu que a primeira parte do plano havia funcionado. Mas agora, o verdadeiro jogo começaria. No caminho de volta, Tatiana sentia seu coração acelerar. Como seria esse encontro? Ela tinha que agir com cautela, medir cada palavra, cada expressão. Ângela era perigosa, manipuladora e acostumada a estar no controle. Você tem certeza disso? Danilo perguntou enquanto dirigia. Sem desviar os olhos da estrada,
Tatiana olhou pela janela, vendo as luzes da cidade piscando no reflexo do vidro. Não tenho escolha. Se eu recuar agora, perco a única chance de descobrir a verdade. Danilo cerrou os lábios. Ângela não vai te chamar para um café amigável. Tatiana riu de leve, sem humor. Eu sei. Ela quer me testar. Quer saber se sou uma ameaça. E se ela descobrir que você sabe da verdade? Tatiana respirou fundo. Então eu preciso ser melhor do que ela nesse jogo. Danilo estacionou o carro em frente ao apartamento e a olhou com intensidade. Mas se algo der errado, me ligue. Eu não vou deixar ela te tocar. Tatiana sorriu levemente. Sei que não. Ela saiu do carro e subiu para seu apartamento. Mas dormir estava fora de questão. Amanhã, ela enfrentaria a mulher que destruiu sua vida e precisava estar preparada. Na manhã seguinte, Tatiana vestiu algo simples, mas elegante. Uma mulher ambiciosa, mas sem chamar muita atenção, precisava parecer ingênua o suficiente para que Ângela não desconfiasse, mas forte o bastante para instigar o interesse dela. Ao chegar ao endereço indicado no cartão, encontrou um prédio de vidro e mármore, imponente e luxuoso. Era o escritório de Ângela Vasconcelos. Ela entrou e foi recebida por uma recepcionista impecavelmente vestida. Bom dia! A senhora Vasconcelos está esperando por você. Tatiana sentiu um frio na barriga, mas manteve a postura firme. Obrigada. Ela foi conduzida por um corredor silencioso até uma sala espaçosa, com janelas panorâmicas que ofereciam uma vista deslumbrante da cidade. No centro, sentada em uma cadeira de couro preto, estava Ângela. A mulher ergueu os olhos assim que Tatiana entrou, e um pequeno sorriso surgiu em seus lábios. Ah, Tatiana, que bom que veio. Tatiana forçou um sorriso leve. Seu convite me deixou curiosa. Ângela fez um gesto com a mão, indicando que ela se sentasse. Curiosidade é uma qualidade importante. Gosto disso. Tatiana se sentou, mantendo a postura ereta, mas não rígida demais. Não podia parecer assustada. Ângela a analisou por um momento antes de falar novamente. Ontem à noite, enquanto observava os convidados, notei você e fiquei intrigada. Tatiana manteve a expressão neutra. Intrigada? Ângela inclinou a cabeça levemente. Sim, você tem algo familiar. Tatiana riu levemente, tentando parecer descontraída. Já me disseram isso antes. Ângela sorriu, mas seus olhos permaneciam frios. E o que me diz sobre você, Tatiana? Quem é você? Tatiana sentiu seu coração disparar, mas não demonstrou. Era um teste. Ela não podia parecer hesitante demais, nem confiante demais. Não há muito o que dizer. Trabalhei em restaurantes pequenos. Me viro como posso. Cresci sem muita coisa. Então aprendi a lutar pelo que quero. Os olhos de Ângela brilharam ligeiramente. E o que você quer? Tatiana sorriu de leve. O mesmo que todo mundo quer. Oportunidades. Ângela riu baixinho. Ah, uma mulher que sabe jogar? Tatiana piscou, fingindo confusão. Como assim? Ângela pegou uma caneta dourada sobre a mesa e a girou entre os dedos. Eu sou uma mulher que observa, e o que vejo em você é alguém que sabe se adaptar. Isso é uma qualidade rara. Tatiana manteve o olhar fixo em Ângela, tentando decifrar o que vinha a seguir. E onde entra meu papel nisso? Ângela sorriu. Eu gosto de testar pessoas. Algumas passam, outras falham miseravelmente. Quero ver de qual lado você está. Tatiana sentiu o estômago revirar. Ela estava sendo puxada para dentro da teia de Ângela. Mas isso era exatamente o que queria. Estou disposta a aprender, respondeu com um leve sorriso. Os olhos de Ângela brilharam de satisfação. Ótimo, então vamos começar. Ela pegou um envelope sobre a mesa e deslizou para Tatiana. Aqui tem o endereço de um jantar exclusivo que acontecerá amanhã à noite. Quero que você esteja lá. Tatiana pegou o envelope, mantendo a expressão controlada. E o que eu devo fazer nesse jantar? Ângela sorriu levemente. Apenas observe e me conte o que viu. Tatiana sentiu um arrepio. Isso era um teste. Se passasse, poderia se infiltrar ainda mais no círculo de Ângela. Se falhasse, bem, ela não podia falhar. Tatiana se levantou e estendeu a mão. Obrigada pela oportunidade. Ângela a apertou com firmeza. Bem-vinda ao jogo, Tatiana. Tatiana saiu do escritório com passos firmes, mas por dentro
Sentia a adrenalina explodindo. Ela havia sido aceita. Agora, o jogo estava oficialmente em andamento. E Tatiana faria de tudo para vencê-lo. Tatiana saiu do imponente prédio de vidro e aço, sentindo a brisa quente da manhã bater em seu rosto. O envelope que Ângela Vasconcelos lhe entregou ainda estava firme entre seus dedos. Ela conseguiu entrar no jogo, mas agora precisava jogá-lo com perfeição. Andou algumas quadras antes de pegar um táxi e seguir até um café discreto, onde Danilo a esperava. Assim que ela entrou, ele se levantou imediatamente, os olhos analisando-a de cima a baixo. Como foi? Tatiana se sentou à mesa, colocou o envelope sobre o tampo de madeira e respirou fundo antes de responder. Ela comprou minha história. Disse que eu sou adaptável, alguém que pode aprender rápido. Danilo cruzou os braços. E o que ela quer de você? Tatiana deslizou o envelope na direção dele. Amanhã à noite tem um jantar exclusivo. Ela quer que eu esteja lá. Danilo pegou o envelope e abriu. Examinando o conteúdo, dentro havia um pequeno cartão com o endereço de um restaurante luxuoso e um bilhete escrito à mão. Observe tudo. Relate apenas a mim. Os olhos de Danilo brilharam com um misto de preocupação e admiração. Ela está testando você. Tatiana assentiu. Eu sei. Se eu passar, posso ter acesso a mais informações. Mas se eu falhar... Ela não precisou terminar a frase. Ambos sabiam o que acontecia com quem decepcionava Ângela Vasconcelos. Danilo fechou o envelope e apoiou os cotovelos na mesa. Você quer mesmo fazer isso? Tatiana ergueu os olhos para ele. Sua determinação inabalável. Eu já estou dentro. Agora, vou até o fim. Na noite seguinte, Tatiana chegou ao restaurante minutos antes do horário combinado. O lugar era sofisticado, iluminado por lustres de cristal e decorado com arranjos de flores brancas. Ela vestia um vestido preto simples, mas elegante. Não queria chamar atenção demais. Apenas o suficiente para não parecer deslocada, foi recebida por um maître que, ao vê-la, a conduziu até um salão privado nos fundos do restaurante. Ao entrar, Tatiana percebeu que ali dentro o jogo era diferente. A mesa era longa, ocupada por poucos convidados, homens e mulheres que exalavam poder e influência. Todos estavam à vontade, mas havia uma tensão sutil no ar. No centro, Ângela Vasconcelos. A mulher sorriu ao vê-la e indicou um assento vago próximo a ela. Tatiana, querida, que bom que veio. Tatiana sorriu educadamente. Agradeço pelo convite, senhora Vasconcelos. Ângela arqueou uma sobrancelha. Satisfeita com a resposta formal? Hoje, você vai apenas observar, mas fique atenta. As pessoas que estão aqui não perdem tempo com palavras vazias. Tatiana assentiu e se sentou. O jantar começou com conversas triviais, mas logo os assuntos se tornaram mais sérios. Falavam sobre negócios, contratos milionários, acordos sigilosos. Tatiana ouvia atentamente, absorvendo cada detalhe. Esse era o círculo de Ângela. Pessoas influentes que se moviam nos bastidores do poder. Ela sabia que estava ali não apenas para ser testada, mas para ser avaliada. E então, um dos convidados, um homem chamado Leonardo Tavares, voltou-se diretamente para Tatiana. Então, Tatiana, me diga, como você veio parar aqui? O salão ficou em silêncio. Todos aguardavam sua resposta. Ela sentiu a tensão, mas não demonstrou. A senhora Vasconcelos me deu uma oportunidade, e eu pretendo aproveitá-la. Leonardo riu, tomando um gole de seu vinho. Inteligente, mas não respondeu minha pergunta. Tatiana manteve o olhar firme. Eu sou apenas uma mulher que sabe reconhecer uma boa chance quando ela aparece. Leonardo a observou por um instante antes de soltar um sorriso satisfeito. Acho que temos alguém interessante aqui. Ângela sorriu. Triunfante. O jantar seguiu, mas Tatiana sabia que acabava de passar no primeiro teste. Mais tarde, quando os convidados começaram a sair, Ângela pediu que Tatiana ficasse. Assim que a porta se fechou, a mulher serviu-se de mais uma taça de champanhe e a ofereceu a Tatiana. Você me surpreendeu hoje. Tatiana aceitou a taça com um sorriso discreto. Fico feliz em saber disso. Ângela deu um passo à frente, estreitando os olhos. Você sabe como se comportar, sabe medir suas palavras.
Isso é raro. Tatiana manteve a expressão neutra. Apenas aprendi a ouvir mais do que falar. Ângela inclinou levemente a cabeça. Você tem fome pelo sucesso, Tatiana. Tatiana hesitou por um segundo. Tenho fome por respostas. O sorriso de Ângela se alargou. Ótima resposta. Ela então se aproximou e, para a surpresa de Tatiana, pegou um fio solto da manga de seu vestido e o arrancou delicadamente. Está na hora de você sair do lugar de espectadora e começar a jogar. Tatiana sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O que isso significa? Ângela pegou sua bolsa sobre a cadeira e retirou um envelope. Quero que faça algo para mim. Tatiana pegou o envelope e o abriu. Dentro, havia um dossiê com informações sobre um homem chamado Jorge Mendonça. Quem é ele? Perguntou. Ângela tomou um gole de sua taça antes de responder. Alguém que precisa de um lembrete de quem está no controle. Tatiana sentiu o estômago revirar. E o que eu devo fazer? Ângela sorriu. Apenas vá até ele, faça perguntas, deixe-o saber que estamos atentos. Tatiana apertou o envelope entre os dedos. Aquilo não era apenas um teste, era uma missão. Ela precisava decidir como agir. Se aceitasse, ganharia ainda mais confiança de Ângela. Se recusasse, poderia perder tudo. Respirou fundo e encontrou o olhar afiado da mulher à sua frente. Quando devo começar? Ângela sorriu. Agora mesmo. Tatiana saiu do restaurante com o envelope nas mãos e a mente acelerada. Ela estava cada vez mais fundo na teia de Ângela e precisava encontrar um jeito de derrubá-la antes que fosse tarde demais. Tatiana saiu do restaurante sentindo o peso do envelope em suas mãos como se fosse chumbo. Jorge Mendonça. Esse era o nome do homem que agora fazia parte do jogo. Ela caminhou até a esquina, mantendo a expressão neutra, como se fosse apenas mais uma convidada deixando um jantar elegante. Mas por dentro, seu coração estava acelerado. O que Ângela queria exatamente com ele. Tatiana sabia que não podia agir de forma impulsiva. Cada movimento precisava ser calculado. Se estava sendo testada. Então precisava passar com perfeição. Assim que se afastou o suficiente do restaurante, pegou o celular e enviou uma mensagem para Danilo. Preciso te ver, agora. Meia hora depois, Tatiana estava no apartamento de Danilo. Ele abriu a porta e, ao vê-la, notou imediatamente que algo havia mudado. O que aconteceu? Tatiana entrou rapidamente e estendeu o envelope para ele. Ângela me deu isso. Danilo pegou o envelope e abriu, espalhando os papéis sobre a mesa. Ele franziu o senho ao examinar as informações. Jorge Mendonça, empresário do setor de transportes, tem contratos milionários com empresas de logística. Tatiana cruzou os braços, sentindo a ansiedade crescer. O que Ângela quer com ele? Danilo continuou lendo, e depois de alguns segundos murmurou. Eu já ouvi esse nome antes. Ele pegou o celular e fez algumas pesquisas rápidas, poucos minutos depois. Ergueu os olhos para Tatiana, sua expressão tensa. Ele já trabalhou para a família Vasconcelos no passado? Era responsável por um esquema de transporte de mercadorias. Mas algo deu errado. Parece que rompeu laços com Ângela há alguns anos. Tatiana sentiu um arrepio na espinha. E agora, ela quer que eu vá atrás dele. Danilo passou a mão pelo rosto. Isso não é bom. Se Jorge Mendonça sabe de algo comprometedor, Ângela pode estar tentando silenciá-lo. Tatiana engoliu em seco. Então, se eu me aproximar dele, posso descobrir o que é. Danilo a encarou por um longo momento antes de responder. Pode, mas também pode estar caminhando direto para uma armadilha. Tatiana respirou fundo. Eu preciso arriscar. No dia seguinte, Tatiana estava parada diante do prédio onde Jorge Mendonça tinha um pequeno escritório. O lugar era discreto, nada luxuoso, parecia um escritório comum, sem qualquer indicativo de que ali trabalhava alguém envolvido com negócios perigosos. Ela entrou e foi recebida por uma secretária. Bom dia, posso ajudar? Tatiana sorriu, mantendo sua melhor atuação. Bom dia, meu nome é Tatiana. Preciso falar com o Sr. Mendonça sobre um assunto importante. A mulher a olhou com desconfiança. O Sr. Mendonça está ocupado. Você tem horário marcado? Tatiana manteve a calma. Diga a ele que é sobre um velho conhecido em comum. Tenho certeza de que ele vai querer me ouvir. A secretária hesitou, mas pegou o telefone e fez uma ligação rápida. Poucos segundos depois, olhou para Tatiana e disse: Pode subir, sala 203. Tatiana sentiu o coração acelerar.
Estava dentro. O escritório de Jorge Mendonça era pequeno, mas organizado. Havia poucos quadros nas paredes e uma grande mesa de madeira no centro. O homem atrás dela era robusto, com cabelo grisalho e uma expressão dura. Ele a olhou de cima a baixo antes de falar. Quem é você e o que quer comigo? Tatiana caminhou até a cadeira à sua frente e se sentou sem ser convidada. Meu nome é Tatiana, e recentemente fui apresentada a um nome que talvez lhe interesse. Jorge cruzou os braços. E que nome seria esse? Tatiana olhou diretamente nos olhos dele. Ângela Vasconcelos. O homem endureceu na mesma hora. Ele não falou nada, mas Tatiana percebeu o efeito que o nome teve nele. Ela quer que eu te encontre, mas não me disse exatamente o motivo. Apenas pediu que eu te fizesse algumas perguntas. Jorge soltou uma risada seca. Claro que quer. Essa mulher nunca deixa um assunto inacabado. Tatiana inclinou a cabeça. Então há um assunto inacabado entre vocês. Jorge bufou, passando a mão pelo rosto. Você não tem ideia no que está se metendo. Tatiana se inclinou para a frente. Eu preciso saber. Se há algo contra ela, eu preciso descobrir. O homem hesitou, olhando para a porta, como se tivesse medo de ser ouvido. Então, respirou fundo e murmurou. Eu fiz parte de um esquema para Ângela anos atrás. Transporte de cargas sigilosas. Não sabia o que era até começar a desconfiar. Então descobri. Tatiana franziu o senho. Descobriu o quê? Jorge abaixou a voz. Tráfico de documentos falsificados, identidades falsas. Ela usava minha empresa para apagar pessoas do mapa. Tatiana sentiu um arrepio subir por sua espinha. Pessoas como eu. Jorge a olhou fixamente. Se Ângela te mandou aqui, significa que você faz parte desse passado. E se você não se lembra dele, então alguém fez questão de garantir isso. Tatiana sentiu o coração disparar. Ela se levantou rapidamente. Eu preciso de provas. Jorge soltou um riso amargo. Provas? Se eu tivesse, já estaria morto. Tatiana engoliu em seco. Ela estava jogando com fogo, antes que pudesse falar mais alguma coisa. O telefone de Jorge tocou. Ele olhou para a tela e seu rosto ficou pálido. Tatiana não precisou perguntar. Sabia quem era. Jorge atendeu com a voz tensa. Sim, ele ouviu por alguns segundos. E então, sem dizer uma palavra, desligou. Você precisa sair daqui. Agora. Tatiana sentiu o estômago revirar. O que aconteceu? Jorge se levantou e a empurrou em direção à porta. Vá, e não volte mais aqui. Tatiana hesitou por um segundo, mas então viu um carro preto estacionado do outro lado da rua. Seu coração disparou. Eles estavam sendo observados. Ela saiu rapidamente, sem olhar para trás, mas sabia que Ângela já estava um passo à frente, e agora ela não tinha mais como recuar.